Graça e paz a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Estamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos que temos e por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Wilson, de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Edna, de Filadélfia, na Bahia. Antônio, Sérgio, Amanda e Juliana são de Mandiridiba, no Paraná. Nome difícil, né? Mandiridiba. Cícera Amélia é de Cacauzinho, em Goiás. Rosângela Jesus é de Portugal. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, por este dia que estás nos concedendo. Te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito por cada um de nós. Queremos te agradecer por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente, nos dando entendimento, abrindo a nossa mente e colocando em prática em nossa vida. Abençoa todos que estão passando por problemas em suas vidas, quer seja física, mental, espiritual. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando início a mais uma semana de estudo. Vamos fazer aqui, juntamente com vocês, o estudo de número 4 desta série Vida, Morte e Eternidade. Já tivemos a oportunidade de estudar sobre o mal quando surgiu lá no céu. Depois estudamos sobre o pecado que entrou aqui neste planeta através de Adão e Eva, que desobedeceram à orientação de Deus. E em consequência disso, todos nós sofremos e continuaremos sofrendo até Jesus voltar. Depois tudo isso terminará. E estudamos também sobre a natureza humana. Somos o pó da terra. Somos alma vivente. Nós não temos uma alma. E esta semana vamos procurar entender aqui na Palavra de Deus a respeito de qual era a esperança daqueles que viveram na época do Antigo Testamento. Quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 17 e 19, nos diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Nós conhecemos muito bem a história de Abraão, de quando ele foi chamado por Deus para sair da terra dele, ir para uma terra que Deus iria mostrar. Abraão, pela fé, ele obedeceu o chamado de Deus, e Deus fez uma promessa de que ele teria um filho, e este filho daria a Abraão uma descendência numerosa como a areia do mar. E o descendente de Abraão foi Isaque. Abraão e Sara tiveram Isaque já na velhice. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara tinha 90 anos. Para Deus nada é impossível. Quantas pessoas, casais, têm pedido a Deus, lutado para ter um filho e às vezes não têm conseguido, e quem sabe a idade está passando, Mas para Deus nada é impossível. Nós temos que confiar em Deus, porque Deus ele age na hora certa, no momento certo, e não no nosso tempo como nós desejamos. Muitas das vezes, claro, Deus pode responder imediatamente aquilo que estamos pedindo e nos conceder aquilo que estamos pedindo imediatamente após a oração. Mas, por outro lado, às vezes demora bastante tempo e temos que, pela fé, aguardar no Senhor. E Abraão, ele sacrificou dentro do coração, havia sacrificado já Isaque quando Deus disse: não faças isso. Agora eu sei que realmente você me ama. E então Deus proveu um cordeiro
para que Abraão sacrificasse no lugar de Isaque. E segundo a palavra de Deus nos diz, Abraão, ele tinha certeza de que mesmo ele sacrificando Isaque, Deus o poderia ressuscitar, porque havia uma promessa para Isaque, que ele seria pai de uma grande nação. Então, irmãos, muitas coisas na Bíblia, às vezes, nós não entendemos, mas nós temos que aceitar pela fé. Assim como Abraão creu e pela fé ele é considerado o pai da fé, assim também nós. Quando nós lemos o Antigo Testamento é composto de 39 livros. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos ali a esperança daqueles que viveram na época do Antigo Testamento estava centralizada na ressurreição. A esperança do povo do Antigo Testamento não estava centralizada em concepções gregas que falam sobre a imortalidade da alma. Não, a esperança deles estava na ressurreição. Como todos nós sabemos, Deus, ele escolheu uma nação, e essa nação, ela veio de Abraão, como nós dissemos aqui agora há pouco. E para esta nação, Deus então se mostrou, se revelou, porque o povo havia se afastado completamente de Deus. De um modo geral, no mundo inteiro daquela época, as pessoas não buscavam mais a Deus, mas Deus viu em Abraão um homem que poderia ser usado por ele e fazer deste homem o pai de uma grande nação. E através desta nação, Deus se revelou para que nós hoje pudéssemos também conhecer como todas as coisas foram criadas, o porquê existe tanto sofrimento, porquê existe a morte. E Deus então deu ao povo hebreu a palavra de Deus, a sua palavra escrita, através de homens que ele escolheu, pessoas para escrever aquilo que Deus queria falar com o seu povo. E nós cristãos então temos a nossa cultura espiritual baseada no judaísmo. Por quê? Porque Deus escolheu essa nação, os hebreus, e daí vem os judeus, que é da tribo de Judá. Deus escolheu este povo para dar a eles a sua palavra. E quando nós então aceitamos a Jesus, que veio do judaísmo, Jesus é da tribo de Judá, nós então passamos a aceitar essa cultura judaico-cristã e temos a Bíblia como nossa norma de regra, prática e fé. E é na palavra de Deus é que nós então nos apoiamos e nós vivemos sob a palavra de Deus. E infelizmente, hoje, depois de 2000 anos que Jesus esteve aqui neste mundo, a maioria dos cristãos tem excluído algumas partes da Bíblia, dizendo que isso não é para nós, era para os judeus. Vejam, mas se Deus deu a palavra dele escrita para o povo hebreu, para os judeus, e nós aceitamos o cristianismo que vem do judaísmo, então a palavra de Deus é para nós também, nada mudou, a não ser a questão dos sacrifícios de animais que eram feitos no Antigo Testamento, que apontava para Jesus que haveria de vir. E Jesus veio cumprindo as profecias, então não é mais necessário oferecer sacrifícios de animais para a remissão dos pecados. Aqueles sacrifícios apontavam para Jesus. E quando Jesus veio, então, aqueles sacrifícios, aquela lei de ordenanças, aquilo acabou. Agora o restante da Bíblia toda permanece. E nós não podemos dizer, não, mas isso não é para nós, é para os judeus. Como para os judeus, se nós aceitamos o cristianismo que vem deles? E quando nós lemos na palavra de Deus, nós vemos que as pessoas do Antigo Testamento, elas já acreditavam na ressurreição. Vejam aqui em Jó 19, versos 25 a 27, Jó disse assim: quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Nós conhecemos também a história de Jó, todo o sofrimento que ele passou, e mesmo no seu sofrimento,
ele continuou confiando em Deus, esperando em Deus, e ele disse que ele sabia que o seu Redentor estava vivo. Vejam que Jesus ainda era uma promessa, não havia vindo a este mundo, mas Jó já cria na ressurreição, de que ele iria ver o seu Redentor com seus próprios olhos. E essa esperança, irmãos, essa certeza que nós precisamos ter. Como eu disse na semana passada, nenhum de nós desejamos morrer. Todos nós queremos viver, por mais velho que nós estivermos, por mais enfermos que nós estivermos, nós não queremos morrer, nós queremos viver. Mas nós temos que ter dentro de nós a certeza, a esperança de que se nós descermos à sepultura, nós iremos ressuscitar quando Jesus voltar. E nós então o veremos com os nossos próprios olhos. Esta é a certeza que nós temos que ter. E eu fico feliz porque no estudo da semana passada, muitos irmãos, amigos, amigas, irmãs nos escreveram falando sobre o estudo que fizemos, de que nós não temos uma alma, que nós somos uma alma, e disseram também que eles não querem também morrer, eles querem viver, mas se descerem ao descanso, tenha certeza da ressurreição. Então todos nós queremos viver. E Jó também, ele tinha certeza de que aquele sofrimento que ele estava passando, aquela enfermidade, se o levasse à morte, ele veria a Deus. E interessante, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que ninguém nunca viu a Deus. Olha aqui o que diz o apóstolo João, em João capítulo 1, e no verso 18 ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Então muitas pessoas que no passado falaram com Deus, na verdade estavam falando com o próprio Senhor Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Deus, se ele se mostrar a alguém, a pessoa cai morta. Por causa do poder, da glória de Deus, é muito mais forte do que nós olharmos para a luz do sol ao meio-dia. Você olhar diretamente para o sol, não consegue, você fica cego. Assim também é com a presença de Deus, se ele se manifestar a uma pessoa. Ele se manifestou através do Filho, nós conhecemos o Filho, e no Antigo Testamento, todas as vezes, por exemplo, quando Deus criou todas as coisas, era Jesus que estava ali. Quando Deus ia no Jardim do Éden conversar com Adão e Eva, era Jesus que estava ali. Então, Jesus o revelou. E lemos também em 1 Timóteo, capítulo 6, e no verso 16, somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então Paulo confirmando que ninguém jamais viu a Deus. Deus está numa glória imarcessível, diz aqui. A ele pertence a imortalidade. E então ninguém jamais o viu e nem pode ver. Mas, graças a Deus, que a palavra que ele deixou para nós nos mostra que todo ser humano que passar pela morte, crendo em Jesus, aceitando a Jesus em sua vida, ressuscitarão e estarão com ele para sempre. Essa é a nossa maior certeza, e era a certeza que os nossos antepassados, especialmente os do Antigo Testamento, também tinham a esperança da ressurreição, mesmo Jesus ainda não tendo vindo a este mundo, e eles já criam na ressurreição. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.